Você já se perguntou se Jesus era judeu, se os apóstolos eram judeus, se a Bíblia é majoritariamente judaica? Então, como que foi que surgiram cristãos que odeiam judeus? Essa pergunta parece muito simples. Eu sou a Jéssica Cili, mas quando a gente tenta responder, a gente observa e percebe que existe algo muito incoerente acontecendo. E hoje eu vou desmontar essa contradição aqui. O cristianismo não nasceu fora do judaísmo. Ele nasceu dentro dele. E existem sim referências bíblicas. Inclusive, essa aqui é a minha. Eu vou deixar o link pra vocês. Ela tem esse espaçozinho que é pra gente poder anotar. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser adquirir uma igual a minha, porque eu sou a Maria escrevedora, então eu tenho que escrever, né? Se eu não escrever, não funciona. As referências bíblicas, né, sobre esse assunto é o livro Atos dos Apóstolos, que no caso 2 e 5, que fala de judeus de várias nações em Jerusalém. E tem também o Evangelho de João 4:22, que fala que a salvação vem dos judeus. Isso não é afirmação teológica moderna, né? Tá nos escritos, tá na Bíblia. É uma afirmação direta de Jesus. Então, onde é que começou o problema? O problema começa quando o cristianismo deixa de ser um movimento do judaísmo e passa a ser majoritariamente gentílico. Com o tempo, a fé cresce fora de Israel, mas carrega um desconforto. Suas raízes não são gentílicas, que foi quando começou a aceitar os gentios na igreja. Na igreja, assim, né, junto com os apóstolos. Depois, Jesus foi crucificado. E aqui que nasce a tentação. Ao invés de honrar a raiz, é como se fosse uma árvore, né? O que as pessoas decidiram fazer? Eles preferiram substituir a raiz, porque a raiz do cristianismo é o judaísmo. É como alguém que sobe numa árvore e mesmo estando em cima da árvore tenta serrar o galho que ela está em cima. Outro erro central que acontece quando esse é o assunto é o fato de confundir as críticas de determinados líderes religiosos à condenação de um povo inteiro, que é o que acontece. Porque Jesus critica alguns fariseus específicos que faziam certas coisas e também em contextos específicos, não todos. Não é porque um tá fazendo a coisa errada que todos os outros também vão fazer a mesma coisa. E aí a referência bíblica disso tá no Evangelho de Mateus 23, onde ocorre crítica aos fariseus. Mas isso não autoriza o ódio étnico. Crítica espiritual não é licença para perseguição racial. A teologia do nós agora. Com o tempo surge uma ideia muito perigosa. Agora somos nós. Nós somos o povo agora e o resto do povo ficou para trás. E a referência bíblica, né, que é uma advertência, tá na Carta aos Romanos 11:18. Não te glorie contra os ramos. E aí o apóstolo Paulo escreve isso porque esse problema já estava começando. O orgulho espiritual sempre vem antes da exclusão das outras pessoas. E aí, na prática, ficou assim. Cristãos lendo uma Bíblia judaica, adorando um Messias judeu e citando profetas judeus. E dizendo, o problema são os judeus. Você não acha que é muito incoerente? É uma contradição tão grande que se fosse uma equação matemática, com certeza ia dar pane dessa conta, né? E essa contradição, ela não ficou só no campo pessoal. Ela virou ensino. Ela vem sendo difundida até os tempos atuais. A ideia de que Deus rejeitou Israel abriu espaço para algo muito pior. A justificativa espiritual do desprezo. E a referência bíblica, a negação desse erro, está em Carta aos Romanos 11:1. Porventura Deus rejeitou seu povo? De jeito nenhum. Quando essa frase é ignorada, o cristianismo perde a coerência. Mas, no fundo, isso revela muito menos sobre os judeus e muito mais sobre os seres humanos. É mais fácil apontar o outro do que assumir a responsabilidade que a gente tem pelas coisas e pelas nossas próprias ações. E a referência bíblica está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 3 ao 5. Porque vês o argueiro no olho do seu irmão. O ódio religioso nasce da recusa dos seres humanos em olhar para dentro e em reconhecer a história pregressa. Os cristãos odeiam os judeus quando eles esquecem de onde eles vieram. Não é excesso de fé, é perda da raiz. E não tem como manter uma
uma árvore em pé, ela não tem raiz. E quando a fé perde a raiz, ela vira ideologia. E no meu próximo vídeo, a pergunta vai ficar ainda um pouco mais direta. A igreja substituiu a Israel? A igreja substituiu Israel? Ou isso nunca esteve na Bíblia? Se você quiser continuar, né? Eu tô fazendo uma série sobre esse assunto. Se você quiser continuar entendendo, segue, comenta, compartilha, curte esse vídeo para que chegue em mais pessoas. Eu sou a Jéssica Cili, esse é o Entre Céus e Caos. É o Entre Céus e Caos. E se você quer entender o cristianismo, eu tô fazendo uma série sobre esse assunto e eu quis entender mais essas contradições internas e tô trazendo aqui para vocês também. Então, fica por aqui. Se você acha que alguém também pode aprender alguma coisa, né, assistindo esses vídeos, compartilha com essa pessoa com amor e luz. Tchau!